Vamos meditar sobre salvação. Por quê? Porque todas as coisas que Deus oferece para nós no Evangelho são maravilhosas, sim. Tudo aquilo que Deus Ele nos promete no Evangelho são bênçãos maravilhosas. A libertação é maravilhosa, a cura é lindo. É maravilhoso tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos oferta. Porém, nada disso faz sentido sem a salvação. Por isso que o Senhor, sempre que entrava em contato com as pessoas, Ele priorizava a salvação daquelas pessoas, porque não adiantava uma pessoa ser curada. Por isso que o Senhor ficou triste com aqueles leprosos que não voltaram, porque só um voltou para agradecer. Ele curou 10. Ele disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles foram, e quando estavam no meio da caminhada, eles receberam a cura. Mas só um voltou. E para esse que voltou, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele foi curado, mas recebeu também a salvação, porque ele acreditou em Jesus. Mas os outros foram embora. Então, o mais importante na nossa vida é a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E hoje, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas nem todas estão salvas, porque nem todas têm um compromisso com Deus. Salvação requer compromisso. Salvação requer aliança. Salvação requer direitos, mas também deveres. E hoje tem sido pregado, na maioria das vezes, só os direitos. Olha, você tem direito de salvação, você tem direito a ter paz, você tem direito a ter saúde, você tem direito a ser próspero, você tem direitos. Mas e os deveres? E a postura? E a vida com Deus? E as nossas obrigações? Então a salvação, ela é uma aliança. E quem rompeu essa aliança acaba perdendo a salvação. Por isso que Jesus diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz assim, em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E essa palavra serás está no verbo futuro, ou seja, lá na frente. Para mim ser salvo, eu tenho que continuar confessando ao Senhor Jesus com a minha boca e em meu coração crendo que é verdade. Não pode ser uma confissão da boca para fora, mas eu tenho que no meu coração ter essa convicção. Não, Jesus está vivo. Jesus está vivo, e só quem tem essa convicção é que consegue viver o Evangelho. Quem não tem essa convicção vai seguir um Cristo morto e não vai viver o Evangelho. Por isso que o inimigo, ele faz de tudo para que as pessoas venham celebrar um Cristo morto. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus é o mediador, não há outro, não existe outro mediador. E aqui está o problema que até os evangélicos têm enfrentado, porque você pode ser um frequentador de igreja, mas você não pode ser um crente sem Jesus. Se Jesus não é tudo na tua vida, então alguma coisa está errada. Se Jesus não é o centro da tua vida, você vai ser somente um religioso. Quantas pessoas religiosas, querendo se dar bem nessa vida, que estão fazendo igual o povo do mundo, igualzinho. Só se preocupam com comer, beber, vestir, com festas, como nos dias de Noé, Jesus disse, que era assim que as pessoas viviam. Jesus não censurou eles por casar, dar-se em casamento, comer, beber e vestir, comprar e vender, não. Jesus não censurou eles por isso, não, que Jesus é inteligente, ele sabe que as pessoas precisam fazer essas coisas, mas Jesus censura porque eles esquecem de Deus, esquecem da vida espiritual. E quantos estão assim, dentro da casa do Pai,
mas não vive mais uma vida de obediência. Já não andam mais na verdade. Já não vivem mais uma vida espiritual. Quantos são carnais? Brigam por qualquer coisa. Abram a sua boca e falam qualquer tipo de coisa. Não refletem nas suas atitudes e tomam atitudes impulsivas, produzindo contendas, confusão, divisão. Isso pega lá de cima até para baixo, até os líderes. Muitos estão agindo dessa forma. Então entenda isso. A salvação, ela é uma aliança que eu tenho que manter. Eu tenho que vivê-la todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu tenho que procurar a sabedoria de Deus, viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Muitos estão querendo viver uma salvação sem Jesus. Sem Jesus como Senhor. Eles querem Jesus como Salvador. Não, Ele me salva, Ele me cura, Ele me liberta, Ele é maravilhoso. Mas Ele só vai ser maravilhoso na tua vida se Ele for Senhor da tua vida. Em João 8,36 assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que a gente não vê tanta gente liberta hoje? Por que a gente vê pessoas que estão na casa do Pai que ainda não se libertaram? Exatamente, não tem o filho. Não tem o filho. Não tem. Nossa, pastor, mas isso aí é muito duro falar que um crente não tem um filho. Não, não tem. Aqui não. Aqui não. Tem aqui, ó, na cabeça. Conhece, sabe, foi evangelizado. Mas se você quer ser uma pessoa livre, você tem que estar em Jesus a liberdade. Se está procurando vitória, vitória é Jesus. Está procurando bênçãos, bênçãos é Jesus. Quem está nele e permanecer nele, a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança de glória. Glória significa uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida cada dia mais do céu para você aqui na terra. É isso que Deus quer que você tenha. Esperança de glória, uma pessoa firme, uma pessoa forte, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa que tem gozo no seu coração, que não vive de confusão, uma pessoa que não é carente, sabe, aquela pessoa que qualquer coisinha está desmoronando, que fica mendigando. Atenção, não, em nome de Jesus, entenda isso, em nome de Jesus compreenda a palavra. Em nome de Jesus, se volte para Ele, porque Ele sim liberta, Ele sim transforma, mas Ele só pode fazer isso na vida daquele que ouve a sua palavra. Ele só pode fazer isso na vida daquele que vive a sua palavra. Ele só pode fazer isso na vida daquele que está andando na sua presença. Ele só pode fazer isso na vida daquele que está com Ele. Por isso que Ele diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês darão muito fruto, mas sem Ele não tem fruto nenhum. Sem Ele não dá fruto. A pessoa que não tem Jesus não tem como dar fruto, porque Ele é a videira e nós somos o ramo, e o ramo depende da videira, depende do tronco. O ramo sem o tronco não é nada. O ramo fora do tronco, ele seca, ele morre, ele desaparece, mas o tronco continua. Arranque o galho de uma árvore e você vai ver as suas folhas murchar, você vai ver ele secar, mas a árvore continua ali firme e forte. E então nós precisamos disso. Aqueles que não têm ainda essa liberdade está precisando mergulhar no Senhor, está precisando buscá-lo, está precisando tê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. E se você escolheu Ele só como Salvador, é hora de você tomar uma decisão, porque se Ele não for o teu Senhor será o pecado, o teu Senhor será o mundo, o teu Senhor serão os espíritos malignos. Se Jesus Cristo não é Senhor da nossa vida, nós estamos numa situação triste, e por isso é que você vê muita gente sofrer. É por isso que talvez você já falou assim: ah, mas por que tem tanta gente que vai na igreja e sofre? Não está firmado nele, não está na rocha, está pisando na areia.
A sua casa pode afundar a qualquer hora. O vento pode derrubá-la. O vento pode derrubar essa casa. Porque se Jesus Cristo não é o Senhor, o inimigo tem brecha, tem porta aberta para entrar na vida da pessoa. E é por isso que você já deve ter visto pessoas boas, pessoas que choram, que pulam, que se alegram na presença de Deus, que vão à igreja, sim, e que gostam de Deus, mas que estão sofrendo. Porque sem Jesus não tem como. Não há como ser uma pessoa vitoriosa sem Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas isso não é um clichê, isso não é um chavão. Em Cristo Jesus é para aquele que está nele, é para aquele que vive nele, é para aquele que está afirmado nele, é para aquele que está buscando ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, aquele que se entrega verdadeiramente. Em Mateus 4:4 está escrito assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra da vida. Jesus disse: aquele que come, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Hoje nós estamos avançando em um tempo em que a maioria dos ministérios e ministros estão sem Jesus. É somente religiosidade, é somente uma máquina girando, mas sem Jesus não dá. Se Jesus não é a pessoa mais importante, se Jesus não é Senhor da nossa vida, não adianta você ouvir uma palavra de autoajuda, não adianta. Não adianta a igreja ser grande, bonita, ser toda decorada, luzes piscando, tudo moderno, nada disso vai abençoar a tua vida. Jesus já abençoava no passado, naquelas igrejas de madeira, com banquinho de madeira, onde muitas vezes as pessoas tinham que sentar no chão. Mas se tinham Jesus como Senhor, elas eram felizes, elas eram abençoadas, elas não viviam oprimidas e nem deprimidas. O inimigo não chegava nem perto dessas pessoas, porque quando Jesus Cristo é Senhor, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós encontramos pessoas dentro de igrejas modernas, com ar-condicionado, tudo luxuoso, tudo bonito, com pregadores de fora, pregadores, cantores e todo tipo de modernidade, tecnologia, e as pessoas estão lá mortas espiritualmente, frias espiritualmente, cegas, enganadas pelo inimigo, manipuladas pelo inimigo, e muitas delas correndo atrás da psicologia para ter uma ajuda, correndo atrás de pessoas, de médicos para ter uma ajuda, sendo que ela podia ser uma pessoa feliz. Mas como é que ela vai ser feliz? Porque não há felicidade sem Jesus. Está procurando felicidade? É Ele que te dá. Está procurando vida? É Ele que te dá. Está procurando alegria? É Ele que te dá. Está procurando paz? É só Ele que tem para te dar. E é nele que nós encontramos todas essas coisas. Por isso é que é preciso acordar e entender que ter Jesus não é só falar o nome dele. Ele disse para aquela multidão que estava ali, louvando ele, disse: esse povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas só queriam os benefícios, mas não queriam Jesus. Tanto é que quando chegou aquela prova, o momento da prova foi quando a multidão disse: crucifica Jesus e solta o Barrabás. Porque ali Jesus não podia dar mais nada para eles. Jesus estava para ser levado na cruz, estava sendo prisioneiro de Pilatos. Então não temos mais interesse nele. Tínhamos interesse quando ele multiplicava o pão e o peixe, tínhamos interesse quando ele fazia maravilhas. Mas agora Jesus para nós não vale nada. Foi essa a leitura que eles fizeram, porque eles só tinham interesse. Só os que amam o Senhor é que permanecem. Por isso ame o Senhor, para que você possa permanecer e ser abençoado até o fim. Coloque essa palavra no teu coração. Ensine as pessoas que sem Jesus não dá, que sem a presença dele não dá, que sem o Filho ninguém é livre. E não importa se você é pastor, se você é evangelista, se tem um cargo na igreja, não importa não. Se você não estiver firmado em Jesus, você está preso de novo pela carne, você está preso de novo pelas ilusões,
se você não tem um relacionamento firme, de verdade, uma aliança com Jesus, você está preso. O velho homem, ele está de volta e você pode cair a qualquer momento. Então é hora de firmar os seus passos e se colocar de corpo, alma e coração na presença do Senhor e dizer: a partir de hoje, o Senhor não é só meu Salvador. Eu não vou chamar o Senhor só da boca para fora, mas a partir de hoje eu vou ser servo. A partir de hoje eu vou obedecer e viver a tua palavra. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, porque é para mim e é para você também que está me ouvindo, para você também, porque se nós deixarmos Jesus, se nós sairmos da presença dele, Pedro mesmo diz: para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna?